Olá a todos, eu sou Saniarro e você está no canal Conversando com Saniarro. E hoje, simultaneamente, esse vídeo estará também no canal Poeta Francis Perotti. Infelizmente não pudemos hoje estar nos reunindo para o bate-papo semanal, então resolvi estar trazendo o calendário solar 2024 e 2025 e o intuito hoje é que você saia do vídeo aprendendo a como montar o calendário e em cima de um calendário gregoriano você vai conseguir montar o seu calendário solar, com as explicações que eu darei aqui hoje. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. O que hoje eu vou estar mostrando é como pegar um calendário gregoriano como esse, comum, e transformar ele num calendário solar. Então, a base é muito simples. É sempre iniciar pelo equinócio de primavera. Mas antes, vamos para falar um pouco sobre as comemorações e como que é baseado isso. Yahweh, com toda a sua sabedoria, ele nos deixou tudo muito bem marcadinho. Tudo bem marcado, como seria, as datas, enfim. Então, baseado nisso, nós conseguimos encaixar todas as comemorações no calendário solar. Uma das coisas que eu acho que poucos sabem é que o Shabá, ele está, né, o sábado, ou o Shabá, a guarda, o Shabá, ele está como uma comemoração perpétua. Isso está escrito em Levítico 23, versículo 3, e eu peguei a Bíblia Ara, né, como base. Então, vamos lá, começando pelo Shabá. 6 dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado de descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Tá? Tudo que ele está dizendo aqui, se você ler Levítico 23, você vai ver que todas essas comemorações elas são perpétuas. Perpétuas quer dizer para sempre. Okay? Então, no calendário, nós já temos aí todos os sábados, né? Que já guardamos. Então, isso já é muito comum para a gente. Mas o que nós precisamos entender é as outras festividades. Então, como que nós iniciamos o calendário solar? Bom, como eu disse, é através do equinócio de primavera. Então, o equinócio de primavera é a base para a marcação de todas as outras comemorações, porque é através do equinócio de primavera que nós conseguimos identificar qual é o primeiro mês, qual é o segundo, qual é o terceiro e por aí vai. E baseado nisso, saber quais são os dias. Porque nas escrituras nós não temos nome de meses, e nem de dias, e nem de semanas. O que nós temos são numerais. No primeiro dia do primeiro mês. Mais ou menos é assim que vai até em todas as datas que Yahweh nos determinou, é dessa forma que está escrito. Então, o Ano Novo Israelita, o Rosh Hashanah, é a base para a marcação das comemorações. Isso ocorre naturalmente no dia 21 de março, que é um dia após o equinócio de primavera no hemisfério norte e não do sul. E aqui nós temos o versículo. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, Êxodo, capítulo 12, versículo 2. E aqui nós então temos, em março, o equinócio de primavera, deixa eu aumentar aqui, março, equinócio de primavera, que acontece às 5 horas e 6 minutos, no dia 20. Então, dia 20 acontece o equinócio de primavera. No dia anterior, dia 21, é o primeiro dia do ano. E isso ocorre também no calendário de 2025. A mesma coisa, equinócio no dia 20, dia 21 é o primeiro dia do ano. Não tem segredo aqui. Tá? Identificou o equinócio, você identifica o primeiro ano. A partir daqui,
você já começa a colocar o numeral. 1, 2, 3, 4, e vai indo na sequência. Okay? Então, não tem segredo. O que acontece? No calendário solar enoquiano, os meses são com 30 dias. Sendo assim, então é de 1 a 30. Porém, no calendário enoquiano, são 4 dias de acréscimo, ficando com 364 dias. E esse um dia mais de acréscimo, ele vai nos equinócios e solstícios, certo? Então você tem aqui já no em março, né, no mês de março, então você já tem um dia a mais aqui, ó, no dia 20, porque esse é o dia que foi acrescentado um dia. Então, no dia 20, um de 4 dias de acréscimo. Então, aqui nós já temos um dia. Em junho, mais um dia de acréscimo, que aí é o solstício de verão. Setembro, equinócio de outono, mais um dia. Dezembro, solstício de inverno, mais um dia. Mas observe que é sempre no final do 30º dia, acrescenta mais um. Em todos eles, 30º dia, acrescenta mais um. Nos meses anteriores, ele sempre vai terminar dia 30 e o primeiro dia é o próximo dia. Tá? Somente nesses dias aqui. Aí tem aquela particularidade de acrescentar um dia. E daí eu vou deixar por final essa explicação aqui. Ó, que é um dia em outubro, que vai um dia a mais. Eu vou explicar mais tarde isso. Vamos voltar aqui então para as comemorações. Então nós já identificamos que o dia 21 é o Rosh Hashanah, primeiro dia do ano, que é o cabeça dos meses. Perfeito? Qual é o próximo evento? O próximo evento é a Pessah, ou Páscoa Israelita, que ocorre todo dia 3 de abril. Por quê? Porque o dia 3 de abril é o 14º dia do primeiro mês. Porque está determinado assim por Yahweh no versículo de Levítico 23, de 4 a 5. São estas as festas fixas. Percebe que quando ele fala fixas, não é aleatória? Então não faz sentido nenhum você ter comemorações em datas aleatórias. Porque o próprio Criador já falou, são estas as festas em datas fixas. As santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Mais uma vez aqui ele afirma isso. No mês primeiro, aos 14 do mês. No crepúsculo da tarde é a Páscoa do Senhor. Então nós voltamos aqui. Qual que é o dia 14? Ou 14º dia? Então nós começamos a contar aqui em março. Ó. 1, 2, 3. Percebe que aqui é o primeiro mês. Ó. Março, primeiro mês a partir do dia 21. E não do dia 1º de março. Mas a partir do dia 21 é o primeiro dia do ano. E na sequência, dia 14, o 14º dia, cai no dia 3 de abril. Então essa é uma data fixa. Se a gente for lá para 2025, ele continua no dia 3 de abril, dia 14. Então percebe que é uma data fixa, assim como está determinado lá pelo Criador, e não uma lambança, como é feito. Então, essa é a diferença do calendário solar que eu estou apresentando com outros calendários solares ou com o calendário judaico. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso em um outro vídeo. Tá bom? Talvez um bate-papo. Então, a Pêssah, ou a Páscoa, então nós temos uma data fixa. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil para visualizar. 14º dia, dia 3. Então, esse é o próximo evento que foi fixado pelo Criador. Aqui. Fixado. No mês 1º ao 14 do mês. Então, dia 14. Próximo evento. Pães ázimos. Os pães ázimos são os pães sem fermento. Ele ocorre do dia 4 a 10 de abril.
ou seja, no 15º dia ao 21º dia do primeiro mês. E aqui ele fala, ainda continua, no primeiro dia e no 7º dia é Shabá. Então, aqui em Levítico 23, versículo 6 a 8, ele está já descrevendo aqui, ó. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, ou sem fermento, né? No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então ele já está determinando também como deve ser feito. E aqui no calendário, ainda em abril, 15º dia, dia 4 de abril, que vai até o dia 10 de abril, ou seja, dia 21. Então, esse é o dia de pães asmos, do dia 15, do 15º dia ao 21º. Ou, no calendário gregoriano, do dia 4 ao dia 10. Perfeito até aqui? Então não tem erro. Se a gente for aqui para 2025, a mesma coisa. Percebe que aqui ainda mudou um pouco a ordem, porque o dia não mudou. Dia 4 de abril, pães asmos, que é o 15º dia. Assim como em 2024 também, dia 4. O que mudou aqui é que um dia menos aqui nessa questão das festas. Tá? Mas não vai alterar em nada para outras festividades. Tá? Permanece da mesma forma, não mudou nada. O próximo evento seriam as primícias, que seriam os primeiros frutos. Que ele ocorre, antes, né, deixa eu falar aqui, o dia do mês varia, mas o dia da semana não. Ou seja, ocorre no primeiro Shabá após a Páscoa israelita. E aqui tem aqui já está descrito como tem que ser. No dia imediato ao sábado, ou Shabá, o sacerdote moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito por um ano em holocausto ao Senhor. Então percebeu? Aqui, ó, no dia imediato ao sábado, que é o dia 16, ó, dia 5, ou seja, o 16º dia, nesse caso aqui, em 2025. Voltando para 2024, ele é o dia 6, o próximo Shabá. Então, sendo o próximo Shabá, a Pêssar, né? O próximo Shabá, aqui é. Vamos de novo. Após a Páscoa israelita. Ou o que acontece, nós temos um Shabá aqui no dia 4. Só que ele é um Shabá comemorativo. O próximo Shabá, de fato, o sábado, é o dia 6 aqui, e não o dia 4. Então tem que começar a considerar o dia 6. Por quê? Porque vocês vão ver na próxima comemoração, que é a contagem do Homer, que ele pede semanas inteiras. E aqui não dá uma semana inteira. Não tem como ser uma semana inteira a partir da Pêssar. Compreendeu? Por que não se deve contar o dia 4 de abril ou o 15º dia como Shabá? Então há um erro de interpretação aí, por isso que as comemorações não batem. Porque existe essa falha. Se é uma semana inteira, não há como ser o dia 4 de abril ou o 15º dia útil, ou o 15º dia do mês 1. Estou falando dia útil já, coisa feia. Mas enfim, acontece, né? Então agora, para a próxima festividade, então nós já destrinchamos aqui, ó. Já destrinchamos o início do ano, que é o dia 21 de abril, de março, dia 21 de março, é o primeiro dia do ano. Conta-se 14 dias, caiu no dia 3 de abril. Dia 4 de abril começa Pães Asmos, que vai até o dia 10, ou 21º dia. Na sequência, nós ainda temos a Primícias, que é no primeiro Shabá, após a Pêssar.
tá? Para que possa dar uma semana inteira. Então a próxima que não chega a ser uma comemoração, mas é uma contagem para a próxima comemoração, que é Shavuot, é a contagem do Omer, contagem das semanas. Essa contagem tem que ser semanas completas, como descrito no Levítico 23, versículo 15. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao Shabat, ao sábado, desde o dia que trouxerdes o molho de oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Percebeu? Está bem declarado aqui e destacado que não há possibilidade de começar a fazer a contagem a partir do dia 15 ou a partir do 15º dia, né? Vocês percebem que meu cérebro de trabalho com os dois calendários, então às vezes eu faço uma confusão, mas é sempre o 15º dia, 16º dia. Tá? Então, não há essa possibilidade de começar a contagem do Homer aqui, porque ele já deixa claro. Quando? Quando for feita a oferta. A oferta é no Shabat. A oferta não foi feita nos pães asmos, foi feita no Shabat. Não é semana inteira. Então, como começa a contagem do Homer? Na próxima semana. É o que nós veremos aqui. Ó. Semanas inteiras. Então, em Shavuot, por exemplo, para a gente chegar em Shavuot, o dia do mês varia, mas o da semana não. Assim como o de primícias, o de Pentecostes também. Tá? Então, aqui está errado, aqui eu preciso corrigir. 50, até o dia imediato ao sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Levítico 23:16. Outro detalhe da contagem do Homer, que a contagem do Homer também ela está ligada à entrega da Torá, colheitas e Pentecostes. A entrega da Torá ela aconteceu no terceiro dia do terceiro mês, conforme descrito em Êxodo 19, versículo 16. Então, se você ler Êxodo 19, você vai perceber que nós temos uma data para a entrega da Torá. Então, Shavuot tem que ser naquela semana. Não faz sentido Shavuot ser uma semana anterior ou uma semana depois. Ela tem que ser dentro dessa semana. Então, por isso a contagem do Homer das semanas, ela tem que ser perfeita. Senão vai dar algum problema na hora de você marcar a data de Shavuot. Porque a Shavuot depende da contagem das semanas. Perfeito? E como sabemos isso? Então, se nós temos uma semana toda aqui, ó. Então aqui, a partir daqui, nós temos uma semana toda. Então, dia 13 de abril é uma semana fechada. E não a partir do dia 6 de abril, que não dá uma semana fechada, porque, como expliquei anteriormente, a Pessah é no dia 3 e Pães Asmos começa no dia 4. Tá? Então aqui sim. Então, primeira semana, vamos contar sábados, tá? Então semanas inteiras. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, sexta semana. Então aqui nós temos 7 semanas completas. A festividade de Shavuot é num domingo, que é um dia posterior à contagem do Homer. São 49 dias, mais 50 dias. Que vai cair no dia 26, nesse caso do calendário 2024, ele cai no dia 26 de maio. Porém, tem uma particularidade. É um domingo. Que domingo? O último domingo do mês. Vamos verificar para ver se cai também em 2025. 2025, terminou aqui, no dia 24 de maio, terminou a 7ª semana. Próxima festividade, então, de Shavuot, dia 25, e cai também no último domingo do mês de maio.
ou seja, também se tornou uma data fixa. Tá? Assim como a Pêssar se tornou data fixa, Pães Asmos data fixa e Primícias data fixa. Tá? Então, resolvido essa questão, nós vamos para a próxima festividade, que é Trombetas, Yom Teruah. Esse está fácil, né? Porque ela ocorre no primeiro dia do sétimo mês. O primeiro dia do sétimo mês, ela cai no dia 19 de setembro. 19 de setembro é o primeiro dia do mês. Será que lá em 2025, o calendário 2025 também é isso? Olha que interessante. 19 de setembro. Okay? Então agora sim nós estamos falando de datas fixas, que foram as marcações que o nosso Criador nos deixou. Não tenho dúvida disso. O próximo evento é Dia da Expiação, ou Yom Kippur, que acontece no 10º dia do sétimo mês. Está em Levítico 23, do 27 a 28. O das trombetas, Levítico 23, versículo 24 a 25. Então está tudo muito bem marcado para não ter erro. Então, dia da expiação, 10º dia do sétimo mês. Vai cair no dia 28. Isso em 2025. Vamos voltar para 2024. Dia 28. 10º dia do primeiro mês. Percebe que muda-se o dia da semana, mas a data é a mesma, de ambos. Aqui em 2024, o 10º dia caiu no Shabat. Já no 2025, o 10º dia caiu no domingo. Então, o dia da semana não está importando aqui. O que está importando é a data. Ele cai sempre no dia 28. 2025, 2024, 2028. Dia 28. Então, percebe que não tem erro. Tudo, quando você começa a montar o calendário dentro da realidade que as escrituras nos dá, você consegue montar o calendário de forma perfeita. Tem um detalhe que ainda eu preciso mostrar, porque senão também não vai dar certo. Aí nós temos a Festa das Cabanas, ou Sukkot. Ela ocorre do dia 3 ao dia 10 de outubro, ou seja, foi determinado pelo próprio Yahweh que seja do 15º dia ao 22º dia do sétimo mês. E aqui está o versículo. Aos 15 dias desse mês sétimo, será a festa dos tabernáculos do Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e ofertas queimadas ao Senhor. A reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Levítico 23, versículos de 34 a 36. Então, chegando aqui nessa comemoração, então, 15º dia é o dia 3 de outubro e termina no dia 10 de outubro, no 22º dia. Tem um mais um aqui e, diferentemente de outros meses, nós temos o dia 19 aqui com o dia 31 e não 30. Então ele não encerrou em 30, encerrou em 31. Por quê? Primeiro porque hoje nós seguimos um calendário que ele é solar, ele é gregoriano, porém ele é 100% solar. Então ele nos dá a base sólida e perfeita para montar o calendário. O único problema é que ele foi paganizado para poder colocar datas festivas do paganismo. Só por isso. Então ele precisou ser alterado.
Mas nós vamos deixar essa história para um outro vídeo, para outras explicações, porque o foco aqui agora é mostrar como se monta o calendário. Então, por que esse acréscimo de um dia? Então, além de já estarmos vivendo num ciclo solar diferente, o próprio Criador nos deu a fonte. Então, a fonte está no livro de Jubileus, 30, capítulo 32, versículo 29, aonde ele acrescenta um dia no calendário. Então, para quem tiver acesso ao livro de Jubileus, basta ir lá no capítulo 32, versículo 29, que vocês vão ver lá que declaradamente está ali. Esse dia será chamado de adição, ou seja, foi acrescentado um dia no calendário. Tá bom? E qual dia? É exatamente no 22º dia, que foi um dia a mais de comemoração. Porque se você calcular, se o evento começa no 15º dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele deveria terminar no 21º dia. Mas o que está escrito aqui na entrega, quando o nosso Criador entregou a Torá? 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação. Percebe que aqui, então, o dia 10 ele é um acréscimo, não está isso nas Escrituras, mas está no livro de Jubileus, que é um complemento das Escrituras. Por isso, essa solenidade no 22º dia, por causa desse acréscimo, que foi uma festa de tabernáculos que Jacó fez com os filhos e com as esposas. Okay? Quando ele saiu da casa de Labão. Então, a comemoração de tabernáculos ele já fez naquele dia. Ele cumpriu todos os 7 dias. Isso agradou tanto aos olhos do nosso Criador que ele acrescentou mais um dia, deixando o 8º dia como um Shabá, mais um evento. Perfeito? Então, por isso, hoje nós temos a certeza, além da ciência, da verdadeira ciência que nos mostra que o calendário é de 365,25 dias ao ano, então nós temos aí a palavra do próprio Criador dizendo o calendário de 365 dias. Perfeito? Então não temos o que discutir em relação a isso. Então, estas são as comemorações. Essas são as comemorações que nosso Criador nos deixou. São comemorações perpétuas, todas elas. Perpétuas quer dizer para sempre. O Messias não excluiu as comemorações, pelo contrário, ele participou de todas. Okay? Então, de forma alguma, ele disse: não precisa mais comemorar. O que acontece é. Deixa eu voltar aqui. O que acontece é que quando o Messias veio, participou das comemorações, então, além dele não dizer está abolido as comemorações, então ela ainda é válida. O problema é que nós encontramos. Porque não há mais essa comemoração de forma prática realmente. Porque nós não temos mais tabernáculo e não temos mais os levitas. E esse tipo de comemoração, todas elas, dependiam dos levitas, assim como dependia do tabernáculo. E nós não temos isso. Aí depois foi construído o templo, foi destruído 2 vezes, e se construir a terceira, vai ser destruído de novo. E é isso. Então, hoje nós temos que comemorar essas festividades de forma em memória. Em memória. Várias, porque depende de você fazer a oferta de alimento, de cereais, de animais. E nós não temos para quem entregar isso. Não há mais, não há levitas, não há templos.
né? Não há um templo, não há tabernáculo. Então, com isso, hoje nós fazemos essas comemorações em memória, em casa, sem templo, sem levitas. Então, fora essas festividades, não há outra. Não existe outra festividade que nosso Criador deixou. É apenas essas. Então, todas as outras festividades que há dentro do calendário, seja judaico ou seja cristão, gregoriano, todas essas comemorações estão ligadas a tradições, que têm tradições boas, e ao paganismo. Essas duas possibilidades. Então, ou ela está ligada às tradições, tem tradições ruins e boas, algumas são boas, das tradições, como eu disse, e ao paganismo, não há outra. Enfim, qualquer dúvida, deixa sua mensagem. Qualquer dificuldade, deixa sua mensagem. Muito provavelmente eu vá criar um newsletter para que vocês coloquem seu e-mail e eu envie uma cópia desse PDF aqui para vocês. Tá? Ou desse PDF, ou devo criar um outro PDF melhor, mais bonito, né? Mais bem explicado, apesar que já está tudo com as explicações dos dias, a hora e tudo mais, de equinócio, de solstício. Então o calendário aqui já está completo. Mas eu vou ver se eu deixo ele mais bonitinho e cria aí alguma página para quem tiver interesse, vai lá, coloca seu e-mail e eu envio por e-mail daí um calendário 2024 mais bonito, ok? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha tirado a dúvida daqueles que querem realmente praticar as comemorações bíblicas, né, as comemorações da Torá. E é isso. Então, até o próximo vídeo. E na semana que vem temos sim o nosso bate-papo semanal. Então, até mais.